pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje para falar de estrutura de concreto armado. Eu já começo esse vídeo já pedindo desculpa. Já vou começar pedindo desculpa. Ó, eu tentei, gente, mas esse vídeo, ele vai ser um pouco mais longo mesmo, como não vou conseguir dividir ele na metade, porque o assunto vai ficar bem quebrado. Mas a maior parte das etapas, digamos assim, elas são repetitivas. Então a gente não vai se delongar tanto não, lembrando que fotos e outras imagens, alguns outros detalhes, vocês vão encontrar no material de vocês. Aqui eu vou chamar a atenção para os principais pontos. Então vamos lá, estrutura de concreto armado, como que a gente executa? Aqui a gente tem o fluxograma para poder executar essa estrutura. Eu não vou passar ele agora, porque eu vou passar ele com vocês ao longo desses slides. Então, o primeiro ponto é a gente falar sobre as formas. Como a gente pode ver aqui, a primeira etapa é o recebimento do sistema de formas. Então, a forma é a principal responsável pela geometria dos nossos elementos estruturais em concreto armado. Ela que serve como molde. E ela tem, tanto em termos de custo quanto prazo, cerca de 3 a 10% dos gastos totais de uma obra, e a gente utiliza a forma por cerca de 15 a 30% do tempo total que a gente tem de construção. Só que o que acontece? Eu já falei em algumas aulas anteriores para vocês que as formas, apesar do que algumas pessoas acham, elas não são descartáveis, mesmo as de madeira. Então, a gente tem sim que buscar ter uma boa utilização da forma para a gente não ter formação de trincas, não ter vazamento de água durante o nosso processo de cura, não correr o risco de uma corrosão na nossa armadura de concreto e também para a gente poder reutilizar ela depois. Então, principais funções das nossas formas: molde, que é dar a forma ao nosso concreto, contenção, para poder conter o nosso concreto fresco e proteger da evaporação da água superficial, porque a gente precisa dessa água para ela reagir com esse concreto, na verdade, reagir com o cimento, né? Para o cimento atingir suas outras propriedades de resistência. A gente também utiliza a forma, né? Uma função dela é a sustentação, afinal de contas, ela dá suporte ao concreto fresco até que ele consiga atingir uma resistência que já vai conseguir se autossustentar, e depois a gente retira essa forma, porque ele já aguenta seu próprio peso, e o concreto ganha ainda mais resistência a ponto de sustentar o peso também de outras estruturas, equipamentos e fluxos de pessoas que vão ter ali em cima. Além disso, a gente também pode utilizar a forma para fazer acabamentos superficiais bem pensados na nossa estrutura. Proporcionando rugosidade superficial, variando a textura de lisa para texturizada e por aí vai. Então, como que é um sistema de forma? Pensando na laje. Na laje a gente tem o painel, que é o que vai ficar em contato direto com o nosso concreto. Embaixo do painel a gente tem, ó, essas talas, que elas estão aqui, na verdade, esses travessões, que eles estão aqui, ó, para poder sustentar esse painel onde vai o concreto. Então, na perpendicular desses travessões, a gente tem as nossas guias, que vão no sentido de maior comprimento, elas são um pouco mais robustas que os travessões, de maior comprimento, e são as guias que ficam diretamente em contato com as talas, que é tipo aquele ganchinho, sabe, que a gente usa e que já é preso direto no nosso escoramento, que dá a altura do nosso pé direito. Já quando a gente pensa na forma de uma viga, a gente também tem o painel para sustentar esse concreto, a gente tem os travessões que vão na direção, né, da nossa viga, esse painel aqui tá na nossa laje. Aí aqui, ó, a gente tem o fundo da viga, as gravatas que vão segurando ao redor e dão aquele apertinho. Tem muitas fotos para vocês no material, não deixem de olhar. E a gente tem as escoras que vão segurar a forma dessas vigas. E aí, na forma de pilar, a gente também tem os painéis de chapa de madeira compensada que vão circundar, né? Vão ficar ao redor da forma, ao redor do concreto que vai fazer esse pilar. Essas formas, esses painéis, eles têm tanto armaduras na vertical, então no comprimento, quanto ao redor.
Então, a gente chama isso de gastalhos, que são os sarrafos e os pontaletes. A gente tem os aprumadores, para não deixar eles saírem do prumo. E a gente tem as gravatas, que são os sarrafos de madeira que ficam ao redor para garantir que aquilo dali fique sempre juntinho, não corra o risco de abrir, principalmente quando a gente colocar o concreto lá dentro, já que vai ter novas tensões. Então, recebendo as formas. Primeiro, a gente tem que definir aonde que a gente vai colocar essas formas no nosso canteiro de obras. E isso a gente já fez lá atrás, se a gente tiver feito um bom planejamento. Lembrando que, como é madeira, a gente tem que ter um local coberto, de preferência que não tenha contato direto com o solo. A gente também tem que verificar nessas formas se elas estão com as medidas e os cortes das peças corretos de acordo com o nosso projeto, se tá com a pintura da borda do compensado feita, se tem a quantidade de peças adequadas e se tem o espaçamento entre os sarrafos. Aí a gente começa a montar as formas, lembrando que a gente começa pela montagem das formas dos pilares, isso considerando que a nossa fundação já foi feita. Então, a gente tem que locar os pilares, que tem relação com a nossa aula de locação, que a gente já fez, já viu lá que marca no nosso terreno. E aí, os dos primeiros pavimentos passam a partir desses eixos que a gente fez da locação, lá da nossa tabeira, do nosso gabarito, e o dos demais pavimentos. O que a gente faz se a gente tiver mais de um andar? Porque a gente só fez a locação do pavimento térreo, né? Então, se a gente tiver mais de um andar, a gente faz essa locação ou com equipamentos de teodolito, como se fosse uma topografia do zero, leva o teodolito lá para o outro andar e faz a locação, o que não é muito comum. Esse tipo acontece quando a obra é realmente muito, muito grande e que a gente fez algum tipo de arquitetura ou um projeto estrutural que ele é tão específico que a gente tem que evitar 100% qualquer tipo de erro. Se não, quando um pilar é acima do outro mesmo, já tem todo um esquema que é o nosso prédio convencional, que a gente já faz, a gente faz essa locação a partir dos eixos de referência. E como que funciona isso? A gente está aqui em cima da nossa laje de cima e quer locar o pilar, né, de acordo com o pilar de baixo. A gente usa alguns ferros de transferência de eixo que eles ficam por fora da nossa laje. Eles ficam como se estivessem de pendurados, entre aspas, ali para fora da laje. E aí, nesse eixo, tem um eixo no andar de cima e um eixo no andar de baixo. Um ferro de transferência no andar de baixo. E a gente pendura aquele prumo, igual a gente faz no nosso gabarito para fazer a locação de obra. Aquele pruminho tem tipo um pilãozinho no final para poder garantir se tá ou não tá alinhado. Então, a gente já vê, só desse jeito que eu já expliquei para vocês, que com certeza tem mais chance de não ficar uma coisa assim 100% sem acúmulo de erros. Por isso que a gente já tem, né, uma margem de segurança, ele garante, só não é uma precisão tão exata quanto se a gente fizesse a locação a partir da topografia. Aí, beleza, vamos montar as formas dos pilares. Primeiro, a gente tem que garantir que as armaduras que estão vindo lá das nossas fundações ou do pilar, né, do andar de baixo, elas estão limpas, porque essas daqui são as nossas armaduras de arranques. São elas que a gente vai utilizar para poder amarrar, né, pensando que é uma armadura, nas armaduras do pilar que a gente está subindo, para garantir a amarração, que as cargas do nosso edifício vão de fato estar passando de um lugar para o outro. A gente tem que controlar a união das faces, ó. Olha o mouse aqui meu na tela. Ao redor das faces do pilar. Então, a gente tem que garantir que as 4 faces, ou mais, dependendo se o pilar não for, né, de 4 lados, estejam, o quê? Alinhadas de acordo com o ângulo que a gente precisa, que geralmente é 90 graus. Depois disso, a gente também tem que garantir o alinhamento vertical, porque esse pilar vai subir. Então, a gente tem que fazer o controle do prumo, da forma do nosso pilar. E como que a gente faz isso? É aqui que a gente coloca alguns, vou voltar lá atrás no da forma para vocês verem. A gente coloca esses aprumadores, que são esses sarrafos de madeira. E aí, eles ficam referenciados nesses pontaletes que a gente tem em alguns específicos ao redor da nossa forma, para poder garantir que aquilo dali vai se manter depois que a gente colocar o concreto ali dentro. Não tinha uma foto aqui depois. Então, beleza, a gente montou aqui, ó, as 4 faces, colocou os pontaletes que vão servir para o nosso gastalho, fez o gastalho fixo. Alguns podem ser amarrados para garantir que vai ter algum tipo de tensão. E aí a gente pega e posiciona 3 faces das formas dos nossos pilares
encaixa a armadura dentro dessas 3 faces. As armaduras já são montadas antes de serem colocadas, então aqui a gente pode ver nessa foto, ó, que elas já estão montadas, elas só são colocadas e aí são amarradas naquela armadura de arranque que a gente tem. E aí a gente fecha com a quarta face da nossa forma, posiciona bonitinho, confere os prumos e aí a gente faz a liberação dos nossos pilares. Isso quer dizer que a gente vai verificar, nós como engenheiros, né, ou responsáveis pelas obras, pela obra, nosso mestre de obras, o que seja, vai verificar se não tem problema nenhum, porque quem fez essa montagem não fomos nós. Então a gente só vai lá fazer essa conferência, se não tiver problema nenhum a gente libera e segue com a sequência de execução. E se tiver algum problema a gente manda fazer de novo, quer dizer o quê? Retrabalho, resíduo, desperdício, problema de tempo, não é legal. Então, fazer bem de primeira. E aí, a gente pode tanto optar por fazer a concretagem do nosso pilar em seguida, ou a gente pode optar por continuar fazendo a montagem das nossas formas, das vigas e das lajes daquele andar, né? Para depois fazer uma concretagem só. Aqui, seguindo essa linha, eu vou falar sobre a montagem, mas depois eu falo sobre alguns benefícios de fazer a concretagem do pilar primeiro e depois a montagem da forma de viga e laje. Então, montagem do fundo da viga, a gente apoia, né, o painel do fundo da viga sobre os nossos pontaletes, cavaletes ou garfos, que são aqueles, eu falei, né, aqueles garfinhos que ficam ao redor para garantir que ela não vai cair. E aí, a gente depois monta as laterais, também utilizando as laterais dos nossos garfos. Aqui, ó, isso aqui seria os garfos que a gente monta aqui o fundo, e aí depois a gente vai posicionando o resto ao redor das nossas galgas, tensores e por aí vai. Vai fazendo a nossa montagem. E aí a gente posiciona as guias, os pés direitos de apoio, porque na hora que a gente colocar o concreto é pesado, né? E aí a gente precisa que não crie uma barriga na nossa laje, nem uma barriga na nossa viga. Então a gente precisa posicionar bastante escoras, bastante coisa para garantir que aquele peso vai continuar retilíneo depois, porque quando a gente tirar essa forma agora, vai ser depois que o concreto já ganhou resistência inicial e já está sendo autossustentável. Então ele não vai conseguir mudar de forma. Né? Se tiver torto, danou. Então, a gente posiciona essas guias, agora já pensando na forma da laje, a da viga já acabou. E aí, a gente segue fazendo o posicionamento das nossas longarinas e travessões, que, né, fazem os perpendiculares, porque a laje vai ficar bem pesada, que eu tô falando de laje de concreto armado. Aí, a gente vai para o andar de cima. Então, a gente tá com a montagem dos pilares, montagem das vigas, montagem da parte, assim, de baixo, né, travessões longarinas. E aí, a gente passa pro andar de cima pra gente montar os painéis das nossas lajes, que vão servir de forma para as nossas lajes. Então, a gente distribui esses painéis. A gente faz a transferência do eixo de referência com aquele eixo que eu mostrei ali, aquele ferrinho. Aqui o cara de pendurado, ó. Ai, olha aqui esse mouse, tá vendo? Aqui dá pra ver o ferro de transferência de eixo, ó. Que eu falei que ele fica um pouquinho pra fora. E aí a gente de pendura. Se vocês forçar um pouquinho a vista aí, vocês vão ver que aqui, ó, onde tá passando meu mouse, tem tipo uma linha com um pneuzinho lá embaixo pra poder o carinha lá embaixo conferindo se tá ou não tá aprumado. Pra ver se a forma de cima tá seguindo o eixo da laje de baixo. E aí, a gente, se tiver tudo certo, faz a fixação desses painéis. Lembrando que a gente tem que conferir se não ficou fresca, porque a gente vai jogar concreto fresco aqui em cima, né, gente? Se tiver fresco, o concreto vai ficar pingando. E aí, a gente vai embaixo, coloca as escoras ao redor de toda a laje. Faz o alinhamento das escoras de vigas e de lajes, confere o nivelamento dessas vigas e dessas lajes para garantir que vai ficar retinho. E aí, a gente faz a liberação das formas de vigas e lajes. Nessa liberação, a gente tem que verificar o encontro da viga com o pilar, se não tem fresta nenhuma, se tá certinho, se tá nivelado. A gente confere o posicionamento, a gente tem que conferir tanto do nosso projeto escrito, quanto com relação aos nossos pavimentos de baixo, se houver. A gente faz a conferência das escoras das vigas, para ver se elas estão fixas, das laterais das vigas, para não correr o risco de desarmar de repente, né? Pensando na laje, nos painéis da laje, se não tem fresta nenhuma, o encontro da laje com a viga, se tiver algum encontro que a gente achar que tá
pode ter algum problema, as escoras dessas lajes, a gente olha a distribuição das longarinas de apoio da laje, transversão, conferência do eixo de referência com andar de baixo, posicionamento das escoras da laje. E aí a gente passa para a concretagem dos pilares. Então, para fazer a concretagem dos pilares, o início é o mesmo, né? A gente começa verificando, pensando no nosso planejamento. Quando a gente vai fazer essa concretagem? Quanto de concreto a gente vai precisar? Quanto a gente precisa que esteja disponível ao mesmo tempo, para pensar se a gente vai ter que mandar entregar mais de um caminhão ao mesmo tempo, porque não pode, alguns pontos não podem ficar esperando chegar outro, porque senão não vai dar liga, né? Vai ganhar resistência num pedaço e aí depois vai ficar sem essa liga no meio do pilar, o que pode reduzir a resistência. Então, recebimento, verificar os horários, na hora que chegar, verificar os dados da nota fiscal, verificar o lacre, se o número do lacre que está na nota fiscal é o mesmo do lacre que está no caminhão. Já falei tudo isso com vocês na nossa aula de canteiro de obras, recebimento de concreto. Verificar o traço que está escrito lá, verificar se foi adicionada alguma água, verificar se os materiais foram especificados, se teve algum tipo de aditivo, o que está lá, verificar tudo. Se tiver tudo de conforme, a gente verifica se vai precisar de alguma adição de água na obra. E quanto a isso, a gente tem um volume permitido, que muitas vezes vem até já especificado pelo nosso fabricante do concreto, né, nosso vendedor do concreto, que deixou ali para acabar com o tempo de cura. Verificar o cone teste para ver se vai precisar disso mesmo ou não. Se não estiver conforme, a gente devolve o concreto. Gente, não pensa, vou usar que eu quero concretar agora. O tempo que você vai perder devolvendo, eu te garanto que é 1000 vezes menor do que se você tiver que depois destruir a sua construção pronta, fora o desperdício de material. E aí a gente reprograma, se tiver que devolver, reprograma depois uma nova concretagem. Adição da água aqui na obra, a gente verifica o abatimento. Se o abatimento estiver acima do limite, ou seja, tem mais água do que a gente queria, a gente devolve o concreto também. Se o abatimento estiver no limite, a gente libera para o lançamento e aí a gente transporta para a nossa concretagem. Se estiver precisando só de um pouquinho de água e estiver dentro do limite, a gente adiciona esse pouquinho de água, deixa bater ali um pouquinho, faz o abatimento de novo. Se deu tudo certo, manda liberar o lançamento. Cuidado com isso de adicionar água, tá? Adicionar um pouquinho é normal, pode acontecer até mesmo quando um dia tá muito quente, às vezes a água evaporou dentro do caminhão antes mesmo de reagir com o cimento. O que a gente não pode é adicionar muito, porque senão fica acima do nosso limite, essa água depois vai ficar sobrando no nosso concreto e ele vai ficar com uma resistência menor. E aí a gente parte para o lançamento do concreto, né, para concretagem dos nossos pilares. Então, a gente faz camadas de até 50 centímetros. A gente concreta 50 centímetros de altura, vibra essa camada. Por quê? Pra gente garantir que toda a camada vai conseguir ser vibrada e a gente vai conseguir expulsar os vazios daquela camada. E aí a gente usa para isso muitas vezes o vibrador de agulha, que é um compridão que a gente consegue colocar assim por cima e lá vibra. Cuidado para não encostar esse vibrador perto das nossas armaduras, porque se a gente encosta, às vezes ele pode modificar como que essa armadura está montada e aí a gente modifica a resistência que o nosso pilar vai ter. Limpa o excesso do concreto, limpa o que sobrar. Aí, beleza, né? A cada 50, fez 50, joga mais concreto, vibra de novo, 50, mais concreto, por aí vai. Chegou no topo do seu pilar. Limpa a armadura de arranque, que vai ficar ali na espera, seja da laje, que vai para cima, seja do pilar, que vai chegar do andar de cima, e confere a forma, limpa a forma ao redor também. Porque a gente tem que limpar essa forma ao redor, principalmente se a gente já tiver forma de laje ali em cima, a gente tem que limpar enquanto o concreto ainda tá fresco. Senão ele vai ganhar essa resistência ali, depois a gente não vai conseguir limpar direito e a gente vai chegar com uma nova concretagem da nossa nova etapa, né? E aí ela vai ficar com essa, tipo, costura que fica ali errada. A gente não pode deixar de vibrar, a gente não pode colocar um concreto que não tenha o abatimento correto, senão pode acabar dando até bicheira. Bicheira é quando o concreto ele já tá um pouquinho mais duro, a parte do cimento dele, e aí a gente não vibra direito ou vibra muito. A gente faz alguma coisa errada nesse processo, que na hora que depois que a gente desforma, a gente descobre que todo o nosso agregado graúdo, tipo as nossas britas, elas foram para baixo e aí
formou uma nata de concreto em cima. Então, meio que elas ficaram ordenadas ali embaixo. E aí a gente consegue ver. Não tem uma foto aqui, mas tem no material de vocês. A gente consegue ver que deu a patologia ali. E ali a gente o quê? Deixou a nossa armadura um pouco desprotegida. Esse concreto tá com a resistência diferente do que foi projetado. E aí a gente acaba tendo que passar um pouquinho de argamassa ao redor. Mas nunca vai ficar igual ao que deveria ter sido. E aí a concretagem dos pilares. Ó, essa foto aqui tá mostrando a concretagem quando a gente já tá com a forma da laje montada. E aí ele tá jogando aqui por cima e tá fazendo essa concretagem por aqui, ó. O lançamento do... O que a gente tem que pensar no controle da nossa concretagem? O lançamento do concreto, ele tá sendo feito em camadas? Porque tem que ser. O vibrador está alcançando toda a espessura da camada que a gente está fazendo? Os procedimentos de cura estão sendo observados? De tempos em tempos a gente está molhando esse concreto com água para ele poder ter sempre água à disposição, para poder ganhar resistência, ter todo o seu cimento reagindo quimicamente. E aí vamos pensar com relação àquilo que eu contei para vocês, de fazer a concretagem antes ou depois da forma das lajes e vigas. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagens de concretar os pilares antes, tá? Da execução das outras formas. Então, vantagens. Limpeza da laje inferior, porque fica mais fácil de circular, porque na hora que a gente monta a forma da laje de cima, a gente tem que montar aquele monte de escora, pé direito auxiliar e por aí vai. Então, a parte de baixo, ela fica muito cheio de coisa e fica difícil de circular. Além disso, a gente ganha maior rigidez à estrutura, porque quando a gente subir a parte de cima da laje, a forma de cima, os nossos pilares já foram concretados. Então, eles já estão ganhando resistência, muitas vezes eles já conseguem ter uma resistência de se autossustentar, e aí a gente ajuda a diminuir a quantidade de problemas que a gente pode ter, por exemplo, de sair do prumo um pouquinho, de ganhar alguma barriga, porque a gente ganhou maior rigidez. A rigidez de um pilar concretado, mesmo que ele ainda esteja na etapa de cura, é muito maior do que de uma forma de madeira, né, com escoras. Além disso, a gente aumenta o tempo de resistência antes da desforma, porque a gente tem ainda o tempo de montagem das formas das vigas e das lajes. E aí, enquanto isso, o nosso pilar tá ali ganhando resistência. Desvantagens. A gente vai precisar de andaimes para fazer a concretagem, porque quando a gente tem a laje de cima com a forma já montada, a gente sobe nessa laje que a gente já montou e concreta ali de cima. E isso ajuda até mesmo a dar mais segurança para o funcionário nosso que está fazendo essa concretagem. Quando a gente não tem essa laje de cima para ser o nosso piso, a gente vai precisar de andaime para poder chegar ali em cima e concretar, né? Porque o pilar está ali solto. Além disso, a gente vai ter que ter cuidados específicos com a geometria e o posicionamento dos pilares, porque a gente não vai ter tido o andar de cima também para ajudar nessa conferência dos eixos. Então, a gente vai ter necessidade de gabarito para garantir que esses pilares estão bem locados. E aqui tá mostrando, por exemplo, esse andaime, ó. Esse andaime não é um andaime mecânico, gente, esse aqui foi feito de madeira. Nessa concretagem aqui, eles estão utilizando um concreto que está sendo bombeado direto do caminhão. Tem gente que pega aquela mangueira e já concreta assim de baixo mesmo, sem usar esse caminhão gigante, que às vezes a gente tem que pagar um pouco mais caro. Então tá, concretou os pilares, vamos montar as armaduras das vigas e das lajes. Então, para colocar a armadura nas formas, a gente não tinha armadura ainda nas vigas e nas lajes, tá, gente? A gente só tinha as formas. Então, a gente coloca as pastilhas de cobrimento para garantir que vai ter, né, aquele cobrimento de concreto que vai colaborar para que as armaduras não sofram corrosão. A gente posiciona a armadura de encontro do viga pilar, faz a amarração dessas armaduras. Se tiver amarração pilar laje, também faz essa amarração quando tiver especificado no projeto estrutural. Aqui uma pastilha de cobrimento para vocês verem, aqui atrás, ó, tá, a forma mesmo, sabe, que tá aparecendo aqui. Aqui eles colocando dentro, olha que legal, tá vendo que não tem só forma de madeira? Essa daqui, ó, é de plástico. Eu ia falar o nome do plástico, mas como eu não tenho certeza, só vou te falar que é plástico, algum plástico, temos muitos tipos de plástico. E aí ele colocando aqui dentro também, ó, já mostrando o cobrimento que vai ter ali em cima.
Aí a gente marca as posições da armadura da laje, monta a armadura da laje, colocando também as pastilhas de cobrimento, fixando a armadura da laje com arame, daqueles mais finos, recozido, para poder garantir que ela não vai sair do lugar. Chumba os ferros para definir os eixos, que a gente vai precisar para o andar de cima, para a conferência do eixo embaixo. Aí aqui, ó, já a fotinha, a gente vê aqui as pastilhas de cobrimento ao redor. Deixa eu ver se consigo chamar a atenção para mais algum ponto aqui nessa foto. Essa foto eu não consigo, não. E aí a interação dos subsistemas. Com a estrutura de concreto armado, a gente pode optar, dependendo do nosso projeto, isso não é uma coisa que a gente define na obra, o projeto já foi feito, para poder fazer instalações embutidas. E aí elas vão passar entre uma laje e outra. Entre uma laje e outra não, né? Dentro da nossa laje. Uma outra opção é que às vezes a gente não passa ela por dentro, no máximo só o buraco, o furo que vai sair no andar, né? Mas que ela tá dentro da outra. Mas se tiver instalações embutidas, a gente já tem que passar, que a gente vê a instalação hidrossanitária. Percebam que os pontos que vão sair na laje de cima, eles têm que ser cobertos, esses furos, porque senão na hora que a gente concretar, vai cair concreto aqui dentro também, né? A gente não quer concreto dentro da nossa instalação. Então, eles têm que ser muito bem vedados. Aqui a gente também vê passando os pontos elétricos. Aqui, no caso, essa laje, ela já tá recheada com alvenaria cerâmica para diminuir o uso do concreto, às vezes coloca isopor. Tudo isso é de acordo com o que nós fizermos de projeto estrutural e o que tiver previsto, tá? Se faz, por exemplo, com o isopor, fica mais leve também. Mesmo com a alvenaria cerâmica, fica mais leve, o concreto deixa mais pesado, mas o concreto aguenta mais carga. Então, tudo isso tem que ser pensado. Qual o motivo, qual que é a carga que vai vir ali em cima. E aí a gente faz a liberação da armadura das vigas e lajes. De novo, não fomos nós que fizemos. Então, alguém que responsável, seja o engenheiro, seja o mestre de obra, ele tem que ir ali conferir o que os subordinados fizeram antes de concretar. Depois que concreta, tudo fica mais difícil. Por enquanto, é só a gente refazer um trabalho, só mexendo ali. Depois que tiver concretado, é difícil até de ver. A gente só descobre quando já começou a dar problema. Então, a gente tem que verificar todas as peças, posicionamento, diâmetro das armaduras, tá, gente? Diâmetro das bitolas, quantidade das barras, se tá certo ou não, se os espaçamentos estão corretos, tanto da armadura de laje quanto dos estribos das vigas, a disposição das armaduras dos pilares no transpasse da emenda, então o que vai ficar ali pro arranque, se tá tudo certo. E aí a gente passa para a concretagem das vigas e das lajes. De novo, fazendo o mesmo controle do recebimento do concreto, o mesmo que a gente fez para os pilares, verificando os laques, verificando o abatimento, verificando a quantidade de água, verificando tudo. A gente faz o transporte que a gente vai, porque agora a gente tá no andar de cima, né? Como vai ser esse transporte pra gente fazer essa concretagem? Lembrando que a gente pode tanto utilizar essa mangueira que sai dali, a gente já coisa. A gente pode utilizar carrinho de mão, algumas obras utilizam quando são menores. A gente pode utilizar o bombeamento direto do nosso caminhão. Então, depende da nossa obra. A gente faz o lançamento, geralmente utilizando a bomba, né? Mas, de novo, pode ser com carrinho de mão. Nivela a bomba, trava a tubulação em peças já concretadas, deixa ali ver a forma da laje que está sendo concretada. A gente vai deixar material jogado em cima da armação, né, gente? Pra na hora que já tá chegando concreto, alguém gritar assim: tira o saco aí, ó, o saco aí, gente, tira. Não fazemos isso. A gente lubrifica a tubulação, sabe aquela tubulação que tava ali na espera para depois a gente fazer a saída dos nossos equipamentos, né, elétricos, nossos equipamentos hidrossanitários. A gente lubrifica essa tubulação com argamassa de cimento e água, até mesmo para não deixar nenhum agregado graúdo ali perto, garantindo que vai ficar uma coisa, não vai forçar as tensões ali na beirada. E aí a gente sai bombeando. Isso aqui tem muitos erros nessa foto, tá, gente? Mas é porque a foto mostrava o cara fazendo o bombeamento com a mangueira manual e eu achei que ia ser legal pra vocês verem. Mas, olha aqui, ó, a falta de alguns equipamentos, ninguém aqui tá usando capacete, pelo menos estão de botina, né? Mas, mesmo assim, não estão de luva, fazendo a coluna aqui virada, isso aqui já vai dar um probleminha na fisioterapia, mas tá bom. Aí tá fazendo a concretagem. Depois da concretagem, fazer o nivelamento do concreto que ficou aqui em cima.
Na laje, ó, eles passando o nivelamento também, depois vem com a régua, ó, pra garantir o prumo da laje, chegando o bombeamento. Esse aqui tá vindo do céu, então tá sendo daqueles de caminhão. E aí todo mundo trabalhando. Verificação da vibração, tem que vibrar de novo, toda camada tem que ser vibrada, tem que respeitar o tempo de vibração, não é só colocar e tirar, senão não dá tempo daquele. A vibração serve para deixar as coisas acolchoar. Então, se for muito rápido, não acolchoa, se for muito tempo, acolchoa até demais. E aí, depois a gente vai fazer a nossa desforma, respeitando o tempo, gente. Formas laterais, a gente pode desformar com até 3 dias. Forma do fundo da laje, 7 dias, deixando algumas escoras remanescentes ali, mesmo depois que a gente tirar a forma, para poder esperar essa laje ganhar um pouco mais de resistência para retirar essas escoras. Retirada total do escoramento, só com 21 a 28 dias, definido pelo nosso projeto estrutural, de acordo com as características do nosso concreto. E aí, na hora que a gente for desformar, procedimentos, a gente executa o reescoramento, então a gente tira o fundo de um pedaço, coloca o escoramento que vai ficar ali na espera um pouquinho. Retira os painéis, cuidado para não ter nenhuma queda, verificar se realmente tá com a resistência adequada que a gente achava. Limpa os painéis assim que desformar, para a gente poder reutilizar ele em outra obra ou em outro pavimento. Faz os reparos necessários nas formas e também, se precisar dar alguma niveladinha ali, só superficial. Transporta os painéis para o local de montagem que a gente vai utilizar de novo e verifica o concreto das peças desformadas. E aí a gente tem a nossa estrutura e reinicia as operações no pavimento seguinte. E é isso, tá vendo? É meio que manual, é uma coisa muito prática. Espero que todos vocês possam ver isso no canteiro de obras antes de se formar. E a nosso próximo capítulo vai ser sobre vedações verticais. Tchauzinho, até mais!